Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro, aqui para mais um vídeo onde na prática eu vou demonstrar quando eu digo que o projeto Empresa Livre ele traz possibilidades e boas práticas para integrar sistemas para entregar qualidades dentro da sua empresa ou do seu negócio ou até seus clientes. Eu estou falando sério e aqui é um exemplo prático sobre isso, né? A gente fala sobre implementar sistemas de código aberto, mas a gente fala pouco sobre realmente integrar esses sistemas para que o processo de automação ou semi-automação ele agregue valor no ambiente, para que algo que você faça em um ambiente ele reflita em outro, seja por autenticação centralizada, seja por envio de comunicação, seja por logs e consumo de dados. Vai ser um ótimo exemplo prático para a gente entender o potencial sobre integrações de sistema. Antes de mais nada, só para lembrá-los a você, aqui embaixo vai estar todas as informações com relação aos cursos do Projeto Empresa Livre. Tá? No mês de novembro a gente está na Black November, ou seja, Black Friday da Hotmart. Todo o mês a gente está com 40% de desconto, então os links estão aqui embaixo, o cupom está aparecendo aqui para vocês possam analisar se esse é o melhor momento para começar a estudar Proxmox, Proxmox Backup Server e comandos Linux. Então as informações estão todas aqui embaixo. Sem açúcar continua ruim depois de 2 anos. Bom, fechado esses itens, eu queria mostrar para vocês uma problemática, né? E depois uma solução. O que é que eu fiz para poder resolver esse problema que eu tinha num dos ambientes. É muito comum, e eu vou fazer um aulão só sobre isso, já está quase pronto, né? Para que vocês entendam de uma vez por toda o dimensionamento de ambiente. É muito comum que no Proxmox o pessoal coloque muitas máquinas virtuais com pouco processador, com pouca memória, né? Basicamente, a gente tem o host com suas memórias, o próprio host ele tem consumo de memória do Proxmox, dos serviços do Proxmox, o PVE Cluster, o PVE Proxy, todos os serviços do Proxmox, além do KVM, do LXC e do QEMU. Então, o Proxmox tem um conjunto de serviços que consome memória, isso é fato, e a gente tem o Debian, que está servindo como base do Proxmox, que também consome memória. Caio, o Debian consome extremamente pouco, o serviço do Proxmox também não consome muito. Bom, mas quando a gente coloca serviços como ZFS, Ceph, agregados que consomem memória, como o ZFS, por exemplo, que eu acabei de falar, a gente tem um terceiro serviço já consumindo memória. Depois disso, a gente tem as memórias que a gente aloca para as máquinas virtuais. Então, perceba aqui que a gente tem 4 grandes itens que têm consumo de memória. E quando o ambiente cresce, e aí eu vou pegar um ambiente com 76 máquinas virtuais, não é nem um ambiente grande, pelo contrário, é um ambiente pequeno. Eu tenho ambientes que eu cuido hoje que tem um número 6, 7 vezes mais que esse número, mas serve como exemplo porque é esse que eu tenho acesso nesse exato momento. Então, o que é que eu preciso saber? Às vezes eu não, mas às vezes vocês, muitas vezes, quando falam comigo, eu falo, Caio, o servidor está lento, a máquina virtual está lenta. E aí eu começo a questionar o que é que houve, quanto de memória tem, quanto de memória tem um servidor. E a gente perde muito tempo perguntando esses itens. Foi o que eu pensei em fazer. Bom, eu vou fazer um script para poder coletar as informações de quantidade de máquina virtual, ligada e desligada, quantidade de memória do host, o consumo de memória das máquinas virtuais, alocado e real. Aqui são duas informações completamente distintas, tá, gente? Eu posso alocar 10 GB em cada máquina virtual, porém, se ele estiver usando 5 GB cada máquina virtual, eu vou ter em 5 máquinas virtuais aqui 50 GB consumido de máquina virtual, porém o consumo real vai ser de 25. Então, fiz certo? Fiz certo. Eu tenho 25 GB. Então, é aqui que as pessoas começam a se perder. Elas alocam mais memória do que o host permite para aquelas máquinas virtuais. E por que isso acontece? Bom, vamos pensar um pouco. Continua ruim. Por que isso acontece? Porque a memória ela é entregue ao servidor e eu falo o seguinte: bom, eu tenho aqui um pente de memória. É porque eu não tenho memória aqui, mas paciência. Eu tenho aqui memórias de 10 GB.
eu vou entregar 10 GB para a minha máquina virtual. Então, está aqui 10 GB para a minha máquina virtual. Esses outros 5 GB aqui, continua comigo. Perceba que eu não entreguei 10 para ela. Eu entreguei só 5. Então, eu disse que entreguei 10, porém eu entreguei 5. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que aquela máquina virtual, ela não consome 10 GB. Ela no máximo vai consumir 5. Então eu aloco 10, mas como eu sei que ela não consome 10, eu coloco outra máquina virtual e aí eu coloco mais 10. E aí, como eu sei que também ela não consome 10, eu sei que ela vai consumir 5. Então, eu tenho duas máquinas virtuais que alocadas estão consumindo, teoricamente, 20 GB, porém, na prática, cada um está usando 5, que dá 10. Isso eu fiz para um ambiente com duas máquinas virtuais. Mas imagine eu fazer com um ambiente com 50, 100, com 200. O problema ele só vai aumentando de tamanho. O problema, a essência do problema é o mesmo. Eu tenho mais recursos solicitantes do que recurso disponível. O que vai acontecer quando essas duas máquinas virtuais requisitarem os 10 GB de memória cada um? Mas, Caio, você falou que sabe que ela não vai requisitar 10 GB, só 5. Eu sei. Mas a vida, né, como diria Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa. Então, aquelas duas máquinas virtuais de cliente, ela pode sofrer um processo de atualização. O cliente, do nada, pode instalar um banco de dados que consome memória. O cliente, do nada, ele pode trocar a aplicação dele do RP, e aí o RP dele é web, e é Chrome, e o Chrome consome memória junto com Java. Então, assim, eu estou planejando algo para o futuro que eu não tenho para entregar. Quando isso acontece, eu tenho uma virada de chave. Eu tenho mais máquinas com tamanhos alocados do que recurso disponível. E aí, se você não tiver uma boa visão de que isso é um problema, você vai ficar batendo cabeça para achar que é problema na máquina virtual, nas configurações da máquina virtual, de como otimizar a memória na máquina virtual, quando, na verdade, é um problema básico de recurso. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um script, e aí, trazendo para o projeto Empresa Livre, eu fiz uma integração entre conhecimentos. Eu sabia que eu tinha comandos específicos para coletar informações. Para coletar informação de quantidade de máquina virtual, eu posso fazer usando o QMList. Então, o QMList vai me trazer as informações. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, como saber que as máquinas estão ligadas e para contar. Então, eu uso o QMList e dou um pipe e uso o AWK para poder fazer um corte, tá, na informação, na coluna que diz que as máquinas estão rodando. E eu digo que é para cortar e trazer run. Deixa eu só trazer para cá, porque eu acho importante. Porque eu preciso fazer essa referência. Aquele curso de comandos que eu fiz ele para os alunos. Por quê? Porque eu recebia muito feedback do pessoal que entrava no mundo do Proxmox e não conseguia fazer ações lá no shell, não tinham segurança para fazer. Então eu fiz esse comando aqui sobre comandos Linux muito pensando na administração do Proxmox. Se vocês perceberem aqui, eu tenho na ementa do curso, as informações estão todas aqui embaixo, vocês vão perceber que eu tenho praticamente 100 aulas, 110 aulas, onde cada aula basicamente é um comando. Eu tenho uma aula de touch, eu tenho uma aula de cat, eu tenho uma aula de tech, eu tenho uma aula de tail, de more, eu tenho uma aula de WC, eu tenho uma aula de pipe, eu tenho uma aula de grep. Perceberam que esses três que eu tenho uma aula, eu também precisei fazer lá no meu script? Então, basicamente, eu peguei muito do que eu trabalho no dia a dia e coloquei nesse curso de comando, tá? Inclusive, se você quer ter o melhor aprendizado para o Proxmox, você precisa dominar a parte de comandos, tá? Então, foi apenas um disclaimer que eu dei aqui, que acaba aqui, né, me ajuda a manter o projeto. Então, se você gostaria de aprender, os links estão aqui embaixo. Eu garanto a você que não tem hoje nenhum curso no mercado que faz exatamente o que o meu faz. Comandos detalhados, aulas individuais, bem editadas, com exercício. Não tem, tá? Mas, voltando aqui, eu tenho
essa conjuntura de informações. Eu reuni todos esses comandos para trazer o que eu preciso. E aí, olha o que é que eu tenho aqui. Eu vou executar ele. Executei. E perceba que, enquanto eu levava de 30 a 40 minutos perguntando as configurações e analisando cada máquina virtual, ou até indo no shell, dar um QM list e verificando cada informação, eu tenho um script, um sistema, que ele vai ler cada conjunto de informação vital para mim e vai me trazer uma fotografia. Então, por exemplo, nesse ambiente eu tenho atualmente 76 máquinas virtuais ligadas. Eu tenho 3 desligadas, num total de 79. Pelo menos o sistema está contando certo. Então, Caio, aqui a fotografia está me falando algo positivo até. Eu tenho menos recurso consumido do que alocado. Então, aquela problemática que eu falei lá atrás, que a gente tem muito recurso alocado e pouco recurso no host, como é que está funcionando aqui? O consumo alocado é 358. Meu host tem quanto? Bom, meu host tem 503 GB. Eu tenho 503 GB de memória no meu host e estou consumindo 355 de máquina virtual. Tudo sob controle. O alocado está menor do que o meu total disponível. Logo, se todas as minhas 76 máquinas virtuais solicitarem recurso, eu não vou ter um problema. Mas, vamos terminar a análise. Desses 503 GB disponíveis, eu tenho um consumo no host de 401. Então, eu tenho 101 GB livre. Ok, isso mostra que o ambiente está saudável ao nível de consumo de memória. Eu ainda tenho 101 GB disponíveis, então, se todo mundo consumir o que tem que consumir, não vai me causar problema no ambiente. Só que eu preciso entender e estratificar esse tipo de consumo, esses 401 GB aqui, eu gosto de entender onde está esse consumo para poder refletir o ambiente. No script, o que foi que eu fiz? Eu criei aqui uma segmentação, onde eu quero trazer a informação do consumo dos FS de memória. Então ele trouxe aqui 24 GB de consumo dos FS. Ele trouxe os serviços do Proxmox me consumindo 12 GB, tá? E ele trouxe os serviços do Debian me consumindo 8 GB. Vê que interessante. Aqui nesse script que eu montei, eu consigo entender exatamente a diferenciação entre Proxmox e Debian. Então, me mostra que no meu ambiente de 76 máquinas virtuais ligadas, o meu Debian consome 8 GB. Um valor completamente irrisório para a estrutura que ele mantém acima dele. Assim como o meu Proxmox, apenas 12 GB para funcionamento de administração do seu ambiente. Troco de padaria. Então, se você somar aqui o consumo da máquina real com os FS, com o serviço do Proxmox, com o serviço do Debian, você vai ter um consumo de 401 GB. Logo, com um único script, eu consigo ter ali a fotografia do ambiente e aí eu vou saber se é dimensionamento de memória errado ou se de fato o recurso físico tem menos memória do que ele pode oferecer. Nesse caso de desenvolvimento, o céu é o limite. Basta que eu tenha tempo, paciência e muito café. Mas eu queria que vocês refletissem sobre isso e sobre os benefícios de conhecer várias soluções para integrar elas entre si. E antes que você me pergunte, Caio, eu quero esse script, você pode liberar? Sem problema algum. O link está aqui embaixo e também vai estar lá no meu Instagram o link para você baixar ele. Inclusive, lá no curso do Proxmox, eu já coloquei ele e lá eu vou colocar as melhorias. Então, se você é meu aluno, você vai ter esse ambiente atualizado. Sempre que eu tiver um tempo, eu vou criar mais scripts e vários eu vou colocar aqui para vocês no YouTube? Vou. Mas alguns eu vou colocar lá, porque é uma forma de eu dar um retorno pelo investimento e pelo apoio nesse projeto que algumas pessoas me deram. Algumas pessoas não, muitas pessoas. Inclusive, temos alunos, de outros países, né? Eu não falo muito, eu sou péssimo de marketing, mas nas últimas semanas eu fui analisar e realmente o projeto ele conseguiu agregar muitas pessoas completamente distintas. Então, eu queria deixar aqui embaixo esse script que de alguma forma pode apoiar vocês para que vocês consigam fazer essa análise e coloque aqui embaixo sugestão, dúvidas e melhorias para esse script. O que é que você gostaria que ele fizesse e o porquê, para que a gente analise e talvez a gente traga as melhorias dele
e eu posso fazer até um projeto para que vocês consigam colocar suas sugestões e a gente avalia quem conseguiu resolver a problemática de forma mais eficiente usando tecnologias open source, tá, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu estava realmente com saudade de gravar aqui para vocês. Então, apesar de estar muito cansado com o treinamento ao vivo, é muito cansativo, a gente está ensinando, falando, tentando agregar as pessoas, depois fazendo a parte administrativa, mas estou muito feliz e dezembro a plataforma do Projeto Empresa Livre vai estar pronta, o site vai estar pronto e vocês vão ter muitas novidades com relação a mini cursos gratuitos e aulões para o YouTube, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau. Ah, e veja você lá no Instagram, tá? Me segue lá.